Prezados professores, este vídeo tutorial é para mostrar para vocês a maneira correta de preenchimento do caderno de chamada da Escola Lafayette, dos cursos de estética, tá? Então, essa figura que vocês estão vendo é a capa do caderno de chamada, virá assim. Lembrando que o caderno de chamada normalmente não é entregue ao professor na primeira semana de aula, tá? Na primeira semana a gente passa uma lista de chamada, porque às vezes tem gente entrando, então a definitiva normalmente nós entregamos na segunda semana de aula, ok? Então a capa do caderno é assim. Então no interior vocês vão encontrar o seguinte. Então a primeira folha depois da capa, né, será esse aqui, tá? Então vai ser a lista de chamada com o nome do professor, a carga horária total daquela disciplina, a carga horária por encontro, que pode ter 4 períodos se for dia de semana, ou pode ter 5 períodos se for no sábado, ou alguma turma especial que eu coloque 5 períodos como final do ano, vai chegando o final do ano, então para que a turma não ultrapasse dezembro, ou alguma coisa nesse nível, em vez de 4 períodos por encontro, eu coloco 5. E o número de encontros daquela disciplina. Aqui vem o curso, que no caso pode ser massagem, cabeleireiro, manicure, calista, ou seja, esse caderno é para todos os cursos da estética, beleza, né? E de saúde, como a massagem da Escola Lafayette. Aqui é o nome da disciplina, o turno e o número da turma. Aqui é quando iniciou aquela disciplina, quando vai terminar aquela disciplina é preenchido pelo professor, porque pode ter alteração, e o limite de faltas daquela disciplina. Lembrando que essas faltas aqui não são encontros, são horas-aula, ok? Então, aqui vai estar listado os alunos daquela disciplina, aqui cada encontro. O que vocês vão colocar? Esse primeiro espaço é antes do intervalo e aqui é depois do intervalo. Para presença é para colocar um ponto, um pontinho. E falta é um F, tá? Lembrando que vocês têm que ser rigorosos com as faltas e as presenças, ok? Então, se um aluno sair depois do intervalo, coloque um pontinho antes do intervalo e um F para depois do intervalo. Bem, a próxima página da lista de chamada, o cabeçalho vai conter os mesmos itens e aqui são os objetivos cognitivos a serem trabalhados. É muito importante essa página, gente. O que vocês vão fazer? Aqui vão ser os números dos encontros que vocês terão. E aqui é para ser registrado diariamente. Então, se a aula de vocês termina, se as aulas terminam num determinado horário, uns 10 minutos antes, vocês coloquem aqui os conteúdos que vocês desenvolveram naquele dia. Então, aqui a apresentação do professor, mais introdução de anatomia. Aí aqui depois do intervalo, fala início do estudo dos ossos. Então, isso aqui é para ser preenchido diariamente. Se vocês não preencherem, vai me dar muito trabalho, porque às vezes tem aluno que precisa fazer uma recuperação compensatória, ou às vezes tem aluno que precisa mudar de turno, eu preciso dar uma olhada nos conteúdos que vocês estão desenvolvendo para poder encaixar ele na turma. E se vocês deixarem para fazer isso no final, primeiro, na hora que eu tiver que olhar, vai estar em branco, e segundo,
vocês não vão lembrar direito o que vocês deram. Então, se vocês fizerem isso aqui diariamente, né, uns 5, 10 minutos antes da aula terminar, preencham o conteúdo que foi dado daquele dia. É simples e me ajuda muito. A próxima página, o cabeçalho é o mesmo e tem a ver com as avaliações. Aqui vai estar o nome dos alunos. E aqui, ó, tem muita, não precisa fazer todas essas avaliações. Colocamos 6 avaliações. A quantidade de avaliações fica a critério do professor, tá? Então, mas vamos supor que vocês vão botar 3 avaliações. Então, aqui, avaliação 1. Aqui vocês vão colocar, nesse espaço onde vai estar o nome do aluno, vai colocar NA, se o aluno não atingiu que você considera o suficiente para ter um nível de aproveitamento bom naquela avaliação, ou AP, né, de apto, se o aluno atingiu. Tá? Agora, que avaliação é essa aqui? Qual foi o conteúdo da avaliação? Vocês coloquem aqui, ó. Tá? Aqui vocês vão escrever sobre o que foi a avaliação. Então, pode ver que tem 6 espaços aqui correspondentes às 6 avaliações. Então, aqui a primeira avaliação foi sobre o sistema osteomuscular. Aqui eu vou botar se o aluno foi apto ou não apto. E aqui embaixo eu vou colocar sistema osteomuscular, prova objetiva, um exemplo. Tá? Bem, se o aluno não atingiu, se você achou que aquele aluno não está bom, deu um conceito NA, não apto, o aluno tem direito aqui, ó, à recuperação paralela. O que é uma recuperação paralela? É antes de o curso acabar, vocês dão uma chance para o aluno, ou os alunos, né? Se teve mais de um, refazer aquele conteúdo, não a mesma avaliação, lógico, né? Mas vocês vão dar uma outra avaliação para eles com o mesmo conteúdo dessa daqui. Se eles recuperarem, vocês vão colocar aqui um AP de apto, tá? Substituindo o NA de não apto. E assim sucessivamente. Cada avaliação tem direito a uma recuperação paralela. Isso é um direito do aluno. O aluno que não foi bem em uma avaliação, ele tem direito de fazer uma recuperação paralela. Então, vocês vão somando aqui, né? Quantas avaliações vocês acharem que devam submeter à turma. E aqui, ó, vamos supor que o aluno não foi bem, chama-se recuperação especial. Seria meio que um provão do fim da disciplina. Se você detectou que algum aluno não está bem, esse aluno aqui, eu dei 3 avaliações, ele não foi bem, ele foi assim, ó, raspando. Eu não considero que esse aluno foi um aluno assim bom, mas ao mesmo tempo eu não vou reprová-lo direto. Eu acho que eu posso dar mais uma chance para ele. Então, normalmente essa recuperação especial, ela é feita no último dia de aula. Então, no penúltimo dia de aula, o professor já avisa aqueles alunos, olha, fulano, ciclano e beltrano, vocês, está aqui, ó, não foram bem nesse conteúdo, e eu quero que vocês, na próxima aula, depois do intervalo, vocês vão fazer uma recuperação especial, que é para dar mais uma chance para o aluno, isso é um direito dele, tá, pessoal? Para poder recuperar aquela disciplina. Então, no último dia de aula, geralmente o professor, vamos supor que tenha 3 ou 4 alunos, aí dá conteúdo até o intervalo, e depois do intervalo ficam somente aqueles alunos que estão de recuperação especial. Isso no último dia de aula é permitido. Dispensar os alunos que estão passados até o intervalo. Depois do intervalo, ficam somente aqueles alunos nominados na penúltima aula pelo professor
que precisam fazer uma recuperação especial e aí eles permanecem para o professor aplicar aquela recuperação e ao mesmo tempo, aí é feito no mesmo dia o professor vai analisar se aquele aluno foi aprovado, aí aqui ó, conceito final, AP, apto, o total de faltas e dá um xizinho que o aluno foi aprovado. Se acaso você achou que aquele aluno não foi bom, pá, ele também fez a recuperação especial e não foi bom. Então, ou o aluno vai ser reprovado ou vai ser aprovado. Só se ele foi aprovado, acabou aqui, ó. Tu vai botar um X aqui. Mesmo se o aluno tiver feito a recuperação especial, mas vocês sentirem que aquele aluno não está bom, pô, esse aluno teve várias chances, fez a avaliação, a recuperação paralela, mas fez a especial, mas esse aluno não está preparado. Ou vocês podem reprová-lo direto, ou vocês analisam, não, ele não está bom, mas eu acho que ele ainda tem uma chance. Vocês encaminhem ele para cá, ó, para a recuperação compensatória aqui, ó. Marquem um xizinho aqui e me avisem. Moreira, esse aluno eu coloquei ele em recuperação compensatória. Bem, acabou o compromisso de vocês com aquele aluno. Eu vou pegar, vocês só vão me dizer qual o conteúdo que ele precisa desenvolver. Eu vou ver uma outra turma para ele. Geralmente ele vai assistir 3 aulas com outro professor daquele conteúdo que vocês acham que ele deva assistir de novo, e no fim da 3ª aula ele vai ser submetido a uma avaliação, de preferência com outro professor, e aquele outro professor vai ver se ele foi bem naquele conteúdo que você orientou. Aí esse aluno é aprovado naquela disciplina, entendeu? Então, se o aluno foi aprovado, vocês coloquem aqui. Se o aluno não foi aprovado, ou ele pode ser reprovado direto, ou vocês podem encaminhá-lo para a recuperação compensatória, que nada mais é que ele assistir aula em outra turma, normalmente 3 encontros, e ao fim do 3º encontro ele é submetido a uma avaliação com outro professor, ok? Bem, a última página do nosso caderno do professor são as considerações a serem analisadas e registradas pelos professores no decorrer do processo pedagógico. Isso aqui é muito importante. É um registro de ocorrências que aconteceram na aula de vocês. Então, você chamou a atenção de um aluno sobre o traje dele. Vai no cantinho, né? Não vai chamar a atenção do aluno publicamente. Chama ele no canto, olha, fulano, acho que você tem que melhorar no seu traje. Ele está muito, sei lá, você vai... Ou um aluno que não leva o seu material individual, fica pegando emprestado de outro, não leva jaleco, você vai lá, fulano, por favor, eu quero ver você com o seu material individual, de jaleco. Aí vocês deem um pulinho aqui, botem a data e bota nesta data, conversei com o aluno fulano de tal sobre o uso do material individual. O aluno não está trazendo. Ou deixou um aluno na recuperação compensatória. Escrevam aqui. Deixei o aluno fulano de tal em recuperação compensatória e deverá rever os seguintes conteúdos. Aí vocês descrevam quais os conteúdos que ele deve rever. E assim, ó, isso aqui é um mecanismo que vocês têm para a sua defesa e para a argumentação. Por exemplo, você reprovou um aluno por falta, mas vocês, durante no decorrer do teu curso, você notou que um aluno está faltando. Você chega lá, fulano, olha, você está faltando muito.
já atingiu o número, vai atingir o número máximo de faltas. Não falte mais ou traga atestado. Falou com ele? Vem aqui e registra. Hoje avisei o aluno que está chegando ao limite de faltas. Então, no final, se houver qualquer coisa do aluno reclamar, por que o professor fez isso? Por que ele... Eu vou olhar aqui, ó, olha, mas no dia tal, o professor te avisou que você estava chegando no limite de faltas aqui, ó. Por que tu não tomou uma providência? Não falou comigo, não tentou recuperar em outra turma? Então aqui é toda ocorrência que vocês julguem é necessário para poder ficar livre de qualquer coisa, tá bom? Então é um documento seu, tá? Para sua defesa, é um documento do aluno também e é um documento da escola, tá? Então é muito importante o preenchimento desse espaço quando houver necessidade, ok? Então é isso, pessoal. O restante, as dúvidas que surgirão, aí a gente tira pessoalmente, tá? Mas era essa passagem que eu queria passar para vocês sobre o correto preenchimento do caderno da turma.